tarde. Boa tarde. Começamos com mais um jornal universitário e hoje o tema abordado será ecologia evolutiva. A partir da ideia de Malthus, Darwin e Wallace se interessaram em estudar a relação de outras espécies animais e vegetais no ambiente em que vivem. Eles foram os pioneiros neste assunto, apesar do termo ecologia ainda não existir. Diante deste interesse, surgiu a teoria da evolução por seleção natural. Dito isto, podemos citar a frase de Dobzhansky, que diz: "Em ecologia nada faz sentido exceto a luz da evolução". Falaremos agora com a correspondente Laurácia, que está na Mata Atlântica. Boa tarde, Laurácia. Boa tarde, Mirtassi, boa tarde, Fabassi, boa tarde, telespectadores. Estou aqui com um doutor em Ecologia Evolutiva, João do Mato. Ele é formado pela Uniskina University e ele vai responder algumas perguntas para a gente dos telespectadores. Boa tarde, João do Mato. A primeira pergunta é do @hookeropiliensis. Como que as espécies preveem como será o ambiente para as próximas gerações se adaptarem? Boa tarde, Laurácia. Na linguagem comum, a frase mais habitual usada para descrever o ajuste entre organismo e ambiente é o organismo X adaptado àquele tal ambiente. Se para um ecólogo ou um biólogo evolucionista, no entanto, X é adaptado a viver em Y. Logo, isso significa o quê? Que por meio de força de seleção natural que afetaram a vida do ancestral em X, assim eles acabam modificando e geneticamente especializando esse indivíduo. Dessa forma, os indivíduos mais aptos em uma população são aqueles que deixam o maior número de descendentes. Diante dessa explicação sobre a evolução por seleção natural durante milhões de anos na natureza, cabe agora uma pergunta da nossa telespectadora, @Salvinia, que diz: há a possibilidade de ocorrer uma seleção artificial? Sim, há essa possibilidade. Por forças ecológicas provocadas pelo homem, a questão da seleção artificial, a gente pode ter visto como um fato histórico na Revolução Industrial sobre as mariposas na Grã-Bretanha, né? Existiam dois tipos de mariposas, as melânicas e as não melânicas, as negras e as brancas, conforme a produção, a questão de usar a utilização do carvão e liberação de enxofre. Devido aos substratos ficarem enegrecidos, a questão da camuflagem das não melânicas ficou prejudicada. Então, a população de melânicas cresceu exponencialmente nesse período. Logo assim, a seleção artificial provocada pelo homem foi estabelecida nesse ambiente. Depois que, de certo tempo, foi controlada as questões ecológicas, ambientais, de poluição, a população de não melânicas, as brancas no caso, voltaram ao seu estado inicial, né, que era mais de 90% na época. Então, João do Mato, quer dizer que a variedade de raças de cachorros que a gente tem hoje, também podemos dizer que é uma seleção artificial? Sim, claro, foi uma seleção também feita pelo homem, pelo cruzamento de diferentes portes de animais, né? Cachorros grandes, cachorros pequenos, cachorros médios, mas só que a espécie continua a mesma, né? Canis lupus familiares. Então, como ocorre o surgimento de novas espécies? O surgimento de novas espécies ocorre pelo processo de especiação. O processo de especiação ocorre de acordo que duas ou mais espécies, oriundas de uma espécie pré-existente, é formada. A especiação alopátrica consiste em uma região onde teve um distanciamento geográfico, uma barreira geográfica, dividiu uma população da mesma espécie, e ao longo do tempo aquela população foram tendo trocas de materiais genéticos e mudaram totalmente, criaram-se duas novas espécies, uma diferente da outra. Já no processo de especiação simpátrica, ocorre no mesmo ambiente, no processo de formação de ilhas, né? Como assim? Por processo de mudança de hábito, vamos dar um exemplo. Animais que gostam de comer uma vegetação que fica mais ao topo, uma altitude maior, e animais que gostam de comer uma vegetação em altitudes menores. Essas espécies, ao longo do tempo, vão se separando, e conforme essa troca material, dando consequência na linhagem, vai chegar um momento que essas espécies vão se tornar diferenciadas, não vão ser mais as mesmas. Então, esse é o processo de especiação simpática. Então, quer dizer, João do Mato, que, por exemplo, se acontecer uma fenda aqui no meio da gente, através da tectônica de placas, a vegetação e os animais que estiverem desse lado ao longo de milhares de anos vão se diferenciar das espécies que ficarem aí do seu lado?
Exato, Laura. As espécies que ficariam do seu lado e do meu lado pode ter uma modificação entre elas, porque como teve essa tectônica de placas, haverá uma barreira geográfica entre elas, então a modificação será imposta. Muito obrigada, João do Mato, por todos os esclarecimentos. Voltamos agora ao estúdio com a Mirtassi e a Fabassi. Boa tarde. Na reportagem de hoje, aprendemos um pouco sobre ecologia evolutiva. Todas as espécies que temos vivas hoje foram aquelas cujos seus ancestrais conseguiram ter bom desempenho nos ambientes que viveram. E se você quiser saber o que poderá acontecer com essas espécies, temos algumas dicas de livros. Dentre eles, Fundamentos em Ecologia e Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas. Esses dois são mais adequados para introduzir o assunto, pois são mais didáticos e possuem uma linguagem mais acessível. Já o livro Princípios de Ecologia é melhor para você que já tem uma base do assunto, pois apresenta muitos exemplos e gráficos. Boa tarde. Tenham uma boa tarde, fiquem agora com a programação local.